Olá, o Sobre Nós começa a segunda temporada em clima de folia. Pois amanhã e sábado, a TVE vai fazer a cobertura do Carnaval Oficial de Porto Alegre, direto do Complexo Cultural do Porto Seco. E esse espetáculo que leva exuberância e alegria ao povo só é possível graças à organização das escolas de samba, a paixão e a resistência da comunidade carnavalesca. Nesta semana, vamos falar sobre a relevância social, cultural e os rumos desta grande festa popular, que leva para a avenida milhares de foliões em várias cidades gaúchas. Finalmente está chegando a hora. Sexta e sábado acontecem os desfiles das escolas de samba da série Ouro e Prata da capital. E você vai acompanhar a cobertura completa aqui pela TVE. E quem está aqui com a gente para falar sobre a festa de Momo é Kleber Tavares, presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, e Vinícius Brito, jornalista, especialista e apaixonado por carnaval. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E antes de a gente começar essa conversa, vamos ver como é que está a expectativa de quem curte a festa de Momo. Expectativa das melhores, né? Espero que o Carnaval de Porto Alegre cada vez venha melhorando mais, né? Venha apresentando performances melhores, né? As escolas estão todas empenhadas em fazer um ótimo carnaval. Muita cor, muita beleza, enredo inteligente, né? E o povo bem paz, né? Bem tranquilo, em carnaval com paz, entendeu? É isso aí que a gente quer. Alegria! Eu acredito que nesse ano ainda é melhor que o ano passado, pelo engajamento, né, pela entrega das escolas de samba, de todos os grupos, né? A gente acredita que a Folia de Momo em 2025 já está garantida. A gente está bem, assim, esperando que seja um carnaval bom, né? Para nós todos, para todas as escolas, porque foi um ano difícil, né? De dificuldades, mas estamos aqui. Que seja um carnaval alegre, de reconstrução, com certeza, porque a gente está no processo de reconstrução, e que venha o bicampeonato para minha escola, com certeza. Olha que animação, hein? Será que o carnaval deste ano vai corresponder a todas essas expectativas do público, Kleber? O que a gente pode esperar esse ano do Carnaval 2025, em termos de infraestrutura, desfile, público? Olá, Clarissa. Olá, amigos do Sobre Nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Faltando 2 dias para o desfile, né? Amanhã, na verdade, um dia só. A nossa expectativa é que seja um dos melhores carnavais dos últimos anos. Temos tido grandes ensaios, as escolas de samba estão trabalhando firme e forte, o seu povo carnavalesco está fazendo um grande preparativo, as escolas estão prontas, estamos em fase final de apronto, né? Faltando aí poucas horas, pode ir, o público que está nos assistindo pode ter certeza que será um grande desfile. E 20 anos depois, né, do Carnaval de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, como é que a comunidade está inserida nesse espaço, né? E vamos falar um pouquinho também dos prós e contras. Realmente, nós que estamos no Carnaval há bastante tempo, né, Vinícius? Em 2004, foi oficializado a transferência do Carnaval do Centro para Porto Seco, onde nós tínhamos uma expectativa que não se cumpriu na totalidade, que era a construção dos barracões e construção da pista definitiva. Houveram alguns avanços nessa parte aqui, mas, de uma maneira geral, a atual geração do Carnaval, dos gestores, acredita que o Porto Seco é o melhor local para o desfile de Porto Alegre. Para a gente ampliar um pouco mais esse bate-papo sobre Carnaval, falar um pouquinho do Carnaval do interior gaúcho, né? Porque também tem muito Carnaval no interior gaúcho. Fala um pouquinho para a gente, faz um panorama de como está o Carnaval no interior gaúcho em termos de infraestrutura, de público. Muitos municípios, inclusive, realizarão os seus carnavais depois de Porto Alegre. Essa é uma característica, né, Kleber, que o Carnaval do Rio Grande do Sul adotou. O gaúcho botou na cabeça que faz carnaval depois do carnaval. Isso nasceu por acaso lá em Uruguaiana, porque teve um ano que houve uma dificuldade com questão de barulho e acabou se revelando algo positivo, porque Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta, citando aqui talvez os nossos 3 principais carnavais, acabam não concorrendo com o Rio de Janeiro e permite que se traga
turistas do Rio de Janeiro, pessoas que gostam de carnaval, que vêm aqui assistir. Os nossos mesmo, hoje em dia, nós temos no Carnaval do Rio de Janeiro talentos gaúchos. Então, por exemplo, se tu fores na Grande Rio, o violão da Grande Rio é o Jorginho, que é a Quilha da Restinga. Lá no Salgueiro, quem toca violão e cavaco são 2 gaúchos, o Andy e o Vitinho. Então, até para que nós tenhamos estrelas do nosso Carnaval de Porto Alegre, no Carnaval de Porto Alegre, a mudança da data tem isso de positivo, né? Permite que eles façam lá, brilhem e nos representem no Carnaval Carioca, como fizeram lindamente nas semanas que passaram, e possam brilhar aqui no nosso Carnaval. Eu acho que Rio Pardo e Arroio do Sal são 2 municípios que ainda realizaram recentemente seus carnavais na data, mas de resto realmente é esse sistema. A gente tem ainda Guaíba pela frente, São Leopoldo, Rio Grande, Pelotas retomando os carnavais da região sul, né? E esses 3 especialmente, Porto Alegre nesse fim de semana, Uruguaiana e Cruz Alta. Então a gente, depois do Porto Seco, pega a estrada para acompanhar todos esses desfiles e mostrando, né, essa força que o Rio Grande do Sul tem como um estado carnavalesco. Define um pouco para a gente como é que é esse carnaval gaúcho, né? Porque o nosso estado ele é multicultural, ele tem uma mistura de povos, né? Tem a fronteira, tem a região central, tem a região do Vale dos Sinos, né? Como é que a gente define o carnaval gaúcho? É um carnaval, na verdade, até a gente precisa aprofundar, digamos assim, a conceituação do que é carnaval. O que eu falei agora aqui, eu dei um breve relato sobre o carnaval de escola de samba, né, que é o carnaval ao qual eu e o Kleber devotamos a nossa vida. Mas, por exemplo, o Jaguarão tem um carnaval fortíssimo de trio elétrico, aquela coisa mais parecida com Bahia. Lá em São Borja, também na fronteira, foi realizada esse ano a 58ª edição do concurso de marchas a Paris Silva Rilo, ou seja, um concurso de marchas muito famoso, que vai fazer 60 anos. Né? Tem muitos municípios que fazem o seu carnaval ainda de salão, nos clubes sociais, municípios que festejam o Momo com as turmas, como se diz hoje em dia. Então, reúne 15, 20, 30 amigos, coloca uma camiseta e desfila fazendo fusarca, sem o compromisso da competição da escola de samba pelas ruas daquele município. Então, é um estado com tradição, né? Nós vamos ver... Os blocos da Cidade Baixa. Os blocos da Cidade Baixa, muito bem lembrado. Nós vamos ver daqui algumas horas na Avenida Bambas da Orgia, pisar no Complexo Cultural do Porto Seco. Bambas é de 1940. Né? O que isso significa? Significa que Bambas da Orgia, essa escola que é a mais antiga de Porto Alegre, ela é mais antiga também que o Salgueiro. Ela é mais antiga também que a minha mocidade. Ela é muito mais antiga que a Viradouro, que a Grande Rio, entendeu? Que o Império Serrano. Então, esse é o tamanho, essa é a dimensão do Carnaval do Rio Grande do Sul, do Carnaval de Porto Alegre. É tradicional, né? Temos aí uma escola de samba que é mais do que octogenária, e por isso que a gente tem essa efervescência cultural. E é um carnaval muito ancestral, né? Porque sempre que quando a gente fala em carnaval de avenida, a gente não pode esquecer as raízes desse carnaval. Eu queria saber de vocês, assim, né? O carnaval ele é eminentemente negro em todo o Brasil, o carnaval de avenida, o samba enredo. A população negra ainda é protagonista desse carnaval, seja ela a pessoa que faz o carnaval, a pessoa que vai prestigiar esse carnaval. Onde estão as pessoas negras no carnaval? Sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, onde a maioria da população se autodeclara branca. Kleber. Esse é um tema interessante que remonta à origem, né? Mas acredito que hoje já, como a própria população é misturada, miscigenada, já tem bastante pessoas não negras participando do carnaval, talentos inclusive. Então, o mote da escola de samba, em tese, não deveria ser esse. Deve sim honrar a sua ancestralidade. Mas a escola de samba, o carnaval, é um dos poucos segmentos da sociedade brasileira que é totalmente liberal. Não é segmentada exclusivamente por um outro segmento. Então, a gente... os protagonistas, nós não interpretamos como sendo a cor A ou a cor B, mas todo mundo que queira alavancar a cultura brasileira. Como o Brasil hoje, mais da metade é pardo, então o carnaval também é aberto a todos, né? E isso, assim, a gente fica feliz que o carnaval propicia, além dessa miscigenação de pessoas, a floração de talentos, independente da sua cor. Né? Porque eu reforço aqui, o carnaval é totalmente aberto a todos e ele é atrativo e agradece essa participação de todas as pessoas desde que venham prestigiar a nossa cultura. Vinícius. Nós temos cenários bem diferentes, né, do Carnaval do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Porto Alegre especialmente. Eu vou ficar no de Porto Alegre, se a gente for fazer uma comparação com o Rio de Janeiro.
né? Eu vejo com muito orgulho quando eu vejo, por exemplo, as duas ligas do Carnaval de Porto Alegre, lideradas pela Kelly e pelo Kleber, que são duas pessoas negras liderando o segmento, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é diferente, né? O comando das ligas, historicamente, está sob o comando de pessoas brancas, né? E eu acho que isso diz muito respeito, aí é uma questão bem mais complexa, a um carnaval que lá reúne milhões e milhões e milhões. O povo negro está passando na Sapucaí, em alas, em carros alegóricos e na bateria. Mas nos camarotes, onde se paga 4, 5 mil reais por noite para se ver um desfile, a população que lá está não é nem que é predominantemente branca, é predominantemente, às vezes, até estrangeira. Tem dinamarquês, tem australiano, e tem que ter mesmo. Talvez não na sua maioria, né, mas, como disse bem o Kleber, o Carnaval tem essa lógica, né, de ser um evento aberto, né? Então, o Carnaval, a escola de samba é o ambiente onde o idoso é celebrado, homenageado na velha guarda. A escola de samba é o ambiente onde a negritude é exaltada a partir da sua religiosidade, da sua cultura. A escola de samba é onde as figuras da comunidade LGBTQIAPN+, são celebradas e são as grandes estrelas, falando dos grandes carnavalescos, que em sua maioria são, de fato, parte dessa comunidade. Então, eu acho que a escola de samba é uma trincheira de resistência, e aqui no nosso Carnaval de Porto Alegre, especialmente, isso se revela, né, com esse espírito que o Kleber traz, né, de ser uma festa, de ser um evento aberto a todas as nuances da nossa sociedade, e que ainda há o protagonismo negro, não só dos artistas, mas nas posições de comando. Sim, até porque eu tenho acompanhado alguns movimentos, né, do movimento negro, sobretudo do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles... não vamos usar a palavra protesto, mas eles reivindicam, né, a retomada de espaços, criticam o embranquecimento do carnaval, mas eu acho que o carnaval aqui no Rio Grande do Sul, como ele sempre foi muito diferente, e dada a condição do nosso povo, né, eu acho que talvez não seja a mesma proposta do nosso carnaval. É que às vezes também a gente tem que tomar um cuidado, né? Às vezes se critica, o Carnaval do Rio há um embranquecimento. Eu acho que aqui até trouxe essa perspectiva do público dos locais mais abastados da avenida, e a Sapucaí tem isso. A Sapucaí ela tem local que o ingresso é gratuito, que a Liga oferece para cada escola na sua comunidade, gratuitamente. Tem ingresso de R$15, R$20, e tem ingresso, como eu disse anteriormente, de R$4 mil, R$5 mil. A Sapucaí é um espaço desses locais, né, de uma arquibancada muito singela e de um camarote que tem banheira, ar-condicionado e lagosta para comer. Né? Então, por essa lógica, ela complexifica todo esse amálgama, digamos assim, do contexto artístico do Carnaval do Rio. Mas, ao mesmo tempo, no último ano, dos 12 enredos no Carnaval que passou na Sapucaí nos últimos dias, acho que 8 ou 9 vinham com uma narrativa de matriz africana. Sabe que carnaval branco é esse? Né? Então, isso aí precisa ser avaliado. Né? Muitas vezes, quem faz essa crítica é a pessoa que vai lá, olha, eu ainda estou aqui, e acha que ele é um problema porque não abordou da maneira que aquela pessoa gostaria que abordasse, né? Trazendo uma perspectiva de abordagem recente desses assuntos, que são sempre muito, muito apaixonantes e nos despertam uma série de argumentos. O carnaval, 90% é frequentado por pretos, mas não por serem pretos, por não poderem frequentar outros tipos de cultura. E muitas vezes as pessoas pensam que por causa disso o carnaval é preto. Não é isso. O carnaval é mais para o preto porque as pessoas pretas têm menor poder aquisitivo. Acho que esse é um enfoque que a gente tem que ter. E, ao mesmo tempo, o carnaval, por se manter aberto a todos, nós temos muitas pessoas não pretas, no caso, né, brancas, que celebram com a gente, porque eles entendem que é cultura, independente de apropriação por ser cor. Como bem diz o Kleber, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a Restinga. Tá? Tem cinema na Restinga? Não tem. Tem teatro na Restinga? Não tem. Vale o mesmo para Leopoldina, se eu fizer a mesma pergunta. No Sarandi, lá onde é o Império, lá na Santa Isabel, da Escola Vila Isabel, onde tu foste presidente, também não tem tantas opções de entretenimento, a não ser a Vila Isabel, a não ser a Restinga, a não ser a Imperatriz. Então, essas escolas, elas são a oportunidade de entretenimento dessas comunidades. Né? A gente continua essa conversa no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos falar mais sobre quem faz o carnaval acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouquinho, Kleber e Vinícius, sobre os bastidores, né? Quem é que faz, quais são os movimentos que fazem esse carnaval acontecer. E eu queria saber um pouquinho qual é o papel do poder público, né, no fomento ao carnaval de Porto Alegre. E também, obviamente, no interior do estado. Bem, o poder público, como em quase todos os empreendimentos da sociedade brasileira, é o grande alavancador dos processos, né? E o atual prefeito, Sebastião Melo, tem incentivado bastante força o Carnaval de Porto Alegre. Só que nós temos que fazer aqui um parênteses, porque o Carnaval de Porto Alegre ele é metropolitano. Temos escolas de Porto Alegre e da região metropolitana. Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Viamão, Gravataí e São Léo, né? E ele incentiva com dois tipos de fomentos. Um fomento para a estrutura, que é através de uma licitação, montar arquibancada, pista de eventos, e um fomento que é de investimento direto nas escolas de samba, fazer o seu desfile. Cerca de 3 milhões esse ano, né, Kleber? 3 milhões de fomento. De né? fomento. E estrutura, mais uns 5 ou 6 milhões. Que aí é... Quando tu diz estrutura, é luz, som, entra tudo isso. Luz, som, camarotes, frisas, arquibancadas. Roleta, segurança, enfim. E nós temos uma parceria com uma produtora para fazer as partes desse processo que não podem ser contempladas pelo poder público. Por exemplo, pagamento de jurados. Porque prefeituras podem pagar produtos, não pode pagar pessoas que não sejam funcionário. Então, nós temos aqui uma produtora parceira nossa para fazer essas atividades. E quem paga a produtora? É o próprio evento, o sistema. O sistema de venda de ingresso, de camarote, ingresso de arquibancadas. Não, arquibancadas não, porque arquibancadas é bom lembrar aqui, quem vai nos assistir amanhã, que arquibancadas são gratuitas, né? Mas camarotes, frisas, os bares, a receita operacional, a gente não paga a produtora, a gente paga os custos da produção. Certo? A produtora é parceira nesse processo. E a parte de fomento específico de cada escola, ele é rateado em partes definidas por grupo, ouro, prata ou bronze, e além do que a escola busca pela sua própria iniciativa. Ou com seus ensaios, com a sua arrecadação, ou com seus patrocinadores, com a sua prefeitura, ou com o seu homenageado, e assim monta um grande desfile que remonta lá mais de 10 milhões de reais, né, de investimento no município. E esse rateio, né, que é feito, eu vou usar essa expressão, talvez não seja a expressão mais correta, tá? Mas esse rateio que é feito entre as escolas de samba, desse dinheiro público, não são cotas iguais, né? De valores. Não são. Não, eles são cotas iguais dentro de um grupo, certo? As do prata recebem a mesma coisa, as do ouro recebem a mesma coisa. Sim, mas né? provavelmente as do prata devem receber menos que a do ouro. Isso. Mas por quê? Isso é uma relação justa de carnaval? Sim, porque a exigência da Grupo Ouro vamos falar para quem não é muito... A gente não sabe quem está nos assistindo. É a primeira divisão, tem mais... A analogia com o futebol é perfeita para se entender isso. Tem mais exigências. A segunda divisão tem menos exigência e o Grupo Bronze menos. Então, isso demanda um custo maior. Então, o meu presidente está me vendo aqui, não vai dizer que não é justo. Sempre poder ter Eu, como leiga, não acho justa, mas é minha opinião. Vocês estão aqui para explicar o que acontece, Mas a gente, enquanto né? liga, cria regras de exigências para que seja comportado para aquele custo. Mas, mesmo assim, o fomento do município nunca é o suficiente. O presidente da escola de samba tem que buscar aprimorar o seu desfile, né? Com patrocinadores próprios, com a sua prefeitura, como eu falei, ou com o homenageado. Receita operacional. Durante o ano todo tem que fazer eventos, busca de capitais, tem muitas leis estaduais, aí, né? Lei Rouanet, LIC, que deve ser... As escolas têm que correr atrás, é mais ou menos isso, além não apenas contar com o dinheiro do poder público. Exatamente, porque não dá para exigir que a prefeitura faça tudo. Nós temos que, enquanto liga, exigir que as escolas façam a sua vida própria para buscar esse recurso. E no interior, Vini, como é que é essa relação, né, do poder público com as escolas de samba? É muito semelhante com Porto Alegre? Muito semelhante. A gente tem, em qualquer município, essa relação. É fundamental que o poder público invista, de alguma maneira, no carnaval para que ele aconteça, né? Ele não consegue, até pela natureza dele, que nós já falamos aqui no bloco anterior, ser autossustentável, não consegue. Raramente nós temos escolas de samba no Brasil
que consiga ter uma geração natural de receita que o faça dispensar o recurso público, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso, em 2025, que é o município de Novo Hamburgo, que há uma lei municipal do ano passado, por conta da enchente, e essa lei determinou que, enquanto permanecer o estado de calamidade ou emergência, o município de Novo Hamburgo não pode repassar recursos públicos para a realização de eventos culturais. Então, já não teve ano passado lá Feira do Livro, não teve festa de Natal e não vai ter carnaval esse ano, né? Por quê? Porque, sem o repasse da prefeitura, as escolas de Novo Hamburgo, daqui a pouco até conseguiriam desfilar, mas tem que colocar uma arquibancada de pé, tem que botar segurança, tudo, e não há essa viabilidade. Então é fundamental, né, a busca que a prefeitura municipal abrace, né, a causa de se realizar carnaval. E a prefeitura de Novo Hamburgo, até o prefeito que lá está, o Gustavo Fink, ele justificou que ele não poderia não renovar os decretos de emergência e de calamidade, porque ele depende dessa situação de calamidade para seguir recebendo alguns recursos da reconstrução do Rio Grande do Sul, que são provenientes do Estado e da União a partir disso, né? Então, sim, a relação é essa. É necessário esse apoio do poder público para colocar a escola de samba na avenida. Claro, tu está falando de uma situação muito específica, uma situação de calamidade pública, que é algo recente, né? Que tivemos no ano passado, né? Que foi a enchente. Mas, via de regra, algum tempo atrás, muitas prefeituras, e aí envolvem questões políticas, sociais, que não é o mérito do nosso bate-papo hoje, que entendem carnaval e cultura como algo nem secundário, como algo muito... Primeiro é saúde, educação e segurança, ou seja, estado mínimo. Queria ouvir a avaliação de vocês aqui. Teve períodos aqui em que a cultura e o carnaval de Porto Alegre e do estado também deixou de receber recursos por essa visão, digamos assim, um tanto quanto limitada, na minha opinião. O Kleber pode falar com autoridade sobre esse tema, porque ele liderou. Foi 2017 foi um ano sombrio do Carnaval de Porto Alegre. E o de 18 não teve, né? E os carnavais de 19 e 20, que foram feitos na garra, na superação, o Kleber foi um dos dirigentes que teve a ideia de tentar viabilizar. Sabe o quanto foi difícil naquele momento e o quanto não se conseguiu alcançar a qualidade que hoje se consegue com o apoio da prefeitura. Mas esse discurso, Clarice, é importante deixar claro, tu tem razão, a gente cansou de ver há alguns anos o prefeito dizendo: esse ano não vai ter carnaval na minha cidade, porque eu vou botar ar-condicionado nas escolas. Aquela cidade nem carnaval tinha, para dizer que estava cancelado, né? Então, esse discurso ele não tem mais a força que já teve outrora, né? Mesmo forças, daqui a pouco, que aparentemente mais conservadoras são contra o carnaval, estão reafirmando a necessidade de se fazer o desfile, né? Então, a gente não tem mais tido essa hipocrisia, na minha concepção. E é importante deixar claro também, o Kleber citou aqui, além do recurso direto que a Prefeitura, por exemplo, de Porto Alegre coloca nas escolas para fazer o carnaval, tem a Lei Aldir Blanc, né, que é recurso federal, que a escola pode, em outro momento do ano, buscar recursos. Tem a Lei Paulo Gustavo, tem a Rouanet, tem o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Rio Grande do Sul, tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Então, há outros recursos públicos, além desse específico, para botar a escola na avenida, que as escolas de samba podem buscar e têm buscado para gerar recursos, né? Esses tempos sombrios, Kleber, ainda te assustam ou tu acha que eles não voltam mais? Não, eu acho que a cultura sempre está ameaçada, né? Não só a cultura carnaval. Todo mundo que faz cultura aqui é ameaçado sempre. Mas nós temos alguns dados que são mais importantes do que o Kleber falar. Por exemplo, a FEBRABAN e a Fundação Unibanco têm estudos que mostram que a cadeia produtiva da economia criativa, que envolve carnaval, cultura, teatro, movimenta 4,5% do PIB brasileiro. Enquanto que a indústria automotiva envolve 13%. Vejam que a economia criativa envolve 4,5% do PIB e a economia automotiva 3%. E isso demonstra que não é custo, é investimento. Não vamos pegar o Rio de Janeiro, onde o prefeito aplica lá 100 milhões de carnaval e o retorno é de R$1 bilhão, para ser por cima. Mas pensem que a economia é investida e faz girar. Nós temos agora, nos meses de março, fevereiro e janeiro que passou, muitos segmentos do nosso comércio local não venderam para ninguém. O segmento de tecidos só vende para a escola de samba. Então, isso de vários bairros de Porto Alegre, inclusive do centro. Ou seja, o investimento não é gasto, é investimento público que vai gerar um grande retorno para as pessoas. Mas esse tempo sombrio, ele vai deixar de existir
quando as pessoas entenderem que carnaval não é festa, é negócio, é investimento, e aí explorar para o turismo, explorar pela cultura, fazer girar esse sistema. Porque as pessoas falam, é muito o discurso, né, Vinícius, é que vamos gastar com essa festa. Não é festa, é evento, é negócio. Esperamos que não voltem, mas daí é uma questão política que eu não vou detalhar agora. Sim, a gente está aí nesse... Por exemplo, estou aqui esperando, já se organizando para vender refrigerante, para vender pastel, para vender bebidas gerais lá no Porto Seco. Os vendedores ambulantes. Os seguranças que vão ser contratados, entendeu? Os policiais militares, os azulzinhos, né? Os agentes de trânsito de Porto Alegre que vão ter hora extra por conta do carnaval. A empresa de ônibus que vai ter que colocar mais ônibus, vai ter que vender mais passagem. Então é uma grande cadeia produtiva que está em torno da cultura. Isso vale o mesmo quando tem o show do Roberto Carlos, isso vale o mesmo quando tem a banda de pagode ali na Saldanha, quando tem o grande show do sertanejo no Beira-Rio, tem sempre uma cadeia produtiva em torno do evento cultural. E o carnaval não é diferente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos aí 2 minutinhos. Eu queria encerrar esse programa falando um pouco assim, né, do sentimento que é o carnaval. A gente falou de estrutura, de investimento, de logística, mas vamos falar um pouco desse espetáculo que é, né? Uma última mensagem de vocês. Eu fico muito emocionada de ver as escolas desfilando. A minha escola, que eu não vou dizer aqui, né? Eu vou, hein? Não faça isso, por favor. Mas é uma festa bonita, né, gente? É de emocionar o coração da gente. Qual é a mensagem que vocês passam para esse carnaval que está para acontecer e para os próximos? Porque eu acho que a vida sem carnaval não tem sentido, né? Estou há 42 anos no carnaval, que ele, além de... É que nem uma paixão por um time de futebol que todo mundo tem. Raramente alguém não tenha, né? Só que no time de futebol, eu nunca consegui entrar entre os 11 do meu time de coração. Mas lá na minha escola eu consigo fazer alguma coisa. Participo lá, nem que seja tocando meu pandeiro, empurrando o carro alegórico. E isso dá uma sensação de pertencimento. E eu sempre digo para todo mundo, existe comunidades sem escolas de samba, mas não há escola de samba sem sua comunidade. Esse vínculo amoroso não tem como conceituar. Então é só vivendo que a gente consegue. E feliz a ideia de quem pegou esse amor e transformou em escola de samba desfile. E aí se potencializa em várias formas, né? Certo. Mas o meu recado é que a gente faça um grande carnaval daqui a 2 dias e muito obrigado por todo mundo que vai participar com a sua escola de coração. Vinícius. Eu quero convidar todo mundo que estiver assistindo para ficar ligado de alguma maneira no Carnaval de Porto Alegre, porque o grande sentimento, a grande força motriz entre recursos, entre patrocínios, entre todas as questões aqui que a gente conversou, é a paixão avassaladora que o carnaval faz nos corações de nós que somos envolvidos. Então, você que está olhando até meio intrigado, assim, mas o que essa gente gosta tanto desse negócio? Se aproxime, olhe com carinho, porque o dia que o carnaval te fisgar, meu amigo, olha, não Pega sabe... de jeito, não solta mais. Não sabe o que está perdendo. Muito obrigada, Kleber, muito obrigada, Vinícius. Foi muito bom conversar com vocês. E o programa Sobre Nós está terminando. Nós voltamos na próxima quinta-feira. E um bom carnaval, um bom ziriguidum. Fique ligado aqui na TVE, porque ela vai cobrir o carnaval que começa amanhã e sábado. Porque, afinal, tudo é sobre nós.